É um prazer para mim estar com você mais uma vez, tendo a chance de anunciar o Evangelho. Eu não sei se você estava comigo no domingo passado, mas se você estava me assistindo aqui em Brasília, pela TV Brasília, no domingo que passou, você me ouviu ler o texto de João no capítulo 17, que é o mesmo texto que eu quero ler para você agora. Diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. E na semana passada, no domingo que passou, você que estava aqui comigo me viu ler este texto e dizer que, pelo que Jesus descreve de si mesmo, em todo o Novo Testamento, mas especialmente num texto como esse aqui, como um exemplo básico, não dá para a gente ficar com essa história de pensar que Jesus pode ser um mestre legal, um grande espírito de luz, um iluminado, uma pessoa do bem, um ser que passou por aqui cheio de sabedoria, ensinando coisas maravilhosas. Não dá para a gente colocá-lo na galeria dos mais. Não dá, porque Jesus só nos deixa diante de duas alternativas. Ou ele é Deus, ou ele é absolutamente doido, você me entendeu? Ou é doidão, inclassificavelmente doido, e com uma doença mental de uma sutileza tão grande que enganou a todo mundo e fez milhões e milhões morrerem por ele, dentre os quais inclua esse otário aqui, que assim o vê como Deus e não como doido, mas teria sido um doido tão magnífico que nos colocou a muitos de nós nessa situação de pensar que ele é Deus. Mas não há uma terceira via com Jesus. Não dá para classificá-lo no meio, porque a megalomania dele não permite. Ele diz que chama Deus de o Pai, diz que o Pai deu a ele a autoridade para conceder vida eterna às pessoas, diz que o desejo dele é voltar para a glória que ele tinha junto ao Pai antes que houvesse universo, antes que houvesse cosmos, antes que houvesse mundo. Um cara desse é doido ou é Deus. Decida você quem ele é. Ele é doido ou ele é Deus? Ele é doido ou ele é Deus? Ele é doido ou ele é Deus? Mas decida você. Não dá para continuar, eu disse no domingo passado, com essa história de dizer ele é legal, ele é bonzinho, ele é do bem. Ah, ele é um espírito de luz, ele passou por aqui para nos dar um bom exemplo. Que bom exemplo? De mentira? Ou de loucura? Que exemplo? De megalomania, de narcisismo? De dizer eu e o Pai somos um e eu tenho autoridade de conceder vida eterna a todos que o Pai me deu? E o que eu quero é voltar para a glória que eu tinha antes de haver criação, universo, dimensão, qualquer que seja a categoria de existência. Ou esse cara é Deus, ou ele é totalmente doido, me perdoem a sinceridade. Mas eu me sinto com mais autoridade do que você para dizer isso. Porque para mim, ele é Deus. E eu não brinco disso. Agora você se escandaliza pensando na alternativa de que ele pudesse ser doido, porque diz que ele não é doido, mas não o trata como Deus.
Então autoridade tenho eu aqui para dizer que ele é Deus ou ele é doido, porque você está olhando para um homem que se curva diante dele como Deus e diz que a palhaçada é sua. Que você é que está aí o tempo todo se fazendo de bonzinho para não ter que se encontrar cara a cara com Deus, para não ter que admitir uma realidade grotesca para você. Que Jesus disse que muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, tu não ensinavas nas nossas ruas, não frequentavas as nossas casas, como hoje eu frequento a sua, por sua vontade, livre-arbítrio e permissão, falando de Jesus, de modo que você queira ou não, eu sou Jesus entrando na sua casa, porque eu não estou pregando a mim mesmo nenhuma outra coisa, é só o evangelho dele. Naquele dia ele disse: muitos dirão, tu ensinavas nas nossas ruas, tu nos visitaste e pregaste nas nossas casas. Algumas vezes nós te convidamos para os nossos banquetes, mas eu lhes direi, eu nunca vos conheci. Assim como ele também disse que haveria muitos que viriam e diriam: Senhor, Senhor, em teu nome nós curamos doentes, expelimos demônios, profetizamos. Mas Jesus disse: eu todavia lhes direi explicitamente, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. Ou ele ainda disse: naquele dia, muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, se assentarão à mesa do banquete eterno. Enquanto vocês que ficaram aí como filhos do rei, gente que disse: não, eu sou de Jesus, porque mamãe me batizou quando eu era pequenininho, papai tinha maior fé em Deus. Aí isso é uma coisa que já viaja no gene da minha família há muitas gerações. E eu também gosto muito que os meus filhos sejam religiosos, por isso eu os coloco em escolas cristãs, eu faço tudo. Eu nem sempre tenho muito ânimo para essas coisas, mas as crianças precisam aprender. Faz bem para a cabeça. Não é isso que você fala, seu idiota? Me diga, porque um cara que fica diante de Jesus com essa história de que Jesus faz bem para a cabeça é um idiota. Porque Jesus, meu amigo, ou é Deus ou é doido. Mas não é um carinha legal que faz bem para a cabeça. Sabe por quê? Porque ele está dizendo aqui para nós que as coisas com ele têm uma radicalidade absoluta. Tudo tem a ver com vida ou morte mesmo. Ele está dizendo que se ele é Deus e não doido, se ele é doido, esqueça. Desliga a TV, vai embora, não perca seu tempo comigo, porque eu sou um surtado e não sei. Agora, se ele é Deus, pelo amor de Deus, vamos levá-lo a sério. Como eu disse domingo passado, você é capaz de levar a lei da gravidade a sério, não brinca de pular de prédios. Mas não leva a sério a gravidade das palavras de Jesus. E aqui está ele, nos forçando a encarar o fato seguinte. Número 1, ele diz que a vida eterna é ele, Jesus, quem confere, quem dá. Vida eterna. Diz que essa autoridade ele recebeu do Pai, de conceder vida eterna. Que é a qualidade da vida de Deus para um ser humano, já habitando hoje aqui no tempo e espaço para quem crer nele. E mais do que isso, é a admissão de que a cessação dessa vida física não mata nada, deixa para trás uma carcassinha,
Mas a vida eterna, segundo Jesus, não é viver para sempre. Não é existência eterna. É vida. Não é existência, é vida. Vida, para Jesus, carrega aquela qualidade da vida de Deus. É viver em Deus. É conhecer em Deus a glória de Deus, a mesma que Jesus disse que o Pai deu a ele e que ele provou com o Pai antes que houvesse mundo, e é para essa glória que nós somos chamados na qualificação do que seja a vida eterna. Olha só que coisa séria. Ele concede e ele diz: eu concedo vida eterna aos que tu me deste. Quem são os que o Pai deu a ele? São todos aqueles que, ouvindo esta palavra da vida, dizem: é palavra da vida e não é palavra de um carinha legal, de um Jesusinho de bolso. Ele é meu Senhor. Ele é aquele ante quem eu entregarei a minha vida, curvarei a minha consciência, viverei por meio dele, porque ele mesmo disse, se ele não é doido, ele é Deus. Ele mesmo disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Agora, a maioria de nós foge disso. Foge desse encontro, foge dessa percepção, foge desse olhar. Foge. Prefere ficar só com esse eco familiar, com esse Cristo do cristianismo, de relíquias, de babilaques, de templos. É fácil entrar em templo, fazer uma fezinha e sair dali para viver a vida como uma macumba ambulante. É fácil carregar um crucifixozinho por aqui, como se fosse uma tatuagem despregada do corpo, e dizer: ó, eu sou dele lá, porque ele é um cara legal. Aqui no Ocidente todo mundo normal é cristão. Mas não encara o fato simples de que para Jesus tudo isso é fantasia. E de que ele está convidando a gente para a vida eterna mesmo, que começa hoje. Ele disse: aquele que crer em mim, preste atenção, se ele é Deus e não doido. Se ele é doido, esqueça isso, esqueça tudo. Mas se ele é Deus, preste atenção, porque ele disse: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Antes ele dissera: aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aquele que crê em mim jamais morrerá eternamente. Esse já passou da morte para a vida. É radical assim a fala dele. É nesse nível. É nessa visceralidade. E ele diz: se crer em mim, a vida eterna é instalada. E eu que creio nele, não porque haja nenhuma virtude especial em mim, eu sou dos pecadores o principal. Eu sou alcançado pela graça de Deus, que é um favor imerecido, que me é ativado mediante a fé. E o que se diz é: isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das vossas virtudes, nem boas obras, nem autopotenciais, para que ninguém se glorie. Antes é dádiva de Deus. Eu que creio nele, confesso diante de Deus e dos homens e de quem quiser ouvir, que eu tenho a vida eterna me habitando. Se uma hora dessa você ouvir dizer que eu caí morto em algum lugar, eu não quero choro nem vela. Não precisa se preocupar com nada disso. Olha, aplauda. Eu entrei na vida eterna. Nenhum titubeio. Você está olhando para um homem sem nenhum medo de morrer. A morte morreu para mim. Sabe por quê? Porque para mim Jesus não é doido. Para mim Jesus é Deus. Doido é quem brinca de Jesus como se ele fosse Deus, tratando-o como se fora um chaveirinho de estimação.
Está na hora, minha gente, de nós começarmos a decidir de fato, de parar de brincadeira, de brincar com o nome de Deus, de Jesus, de faz de conta, de frequentar lugares, igrejas, de cantar, de ter uma religiãozinha para consumo, para dizer, eu quero um casamento feliz, então eu vou casar na igreja. Isso é tudo palhaçada. Nós somos chamados para coisa de verdade, não é para presépio. É para uma vida genuína com Deus, invadida pela eternidade hoje. Você está aí quebrado de depressão, de angústia, não sabe por quê, infeliz, sem saber por quê, frequentando igrejas, reuniões, grupos, não se resolve jamais, porque você nunca se entrega de verdade, jamais. Nunca para você, de fato, existe aquele momento de dizer para sempre, eu vou andar na vida conforme Jesus, eu vou aprender com o Evangelho a ser gente, eu vou ser de Deus segundo Deus, conforme Jesus me ensina que Deus é e que o homem deva ser. E eu quero provar a vida eterna, eu quero beber da água da vida hoje, conforme todas as promessas dele. Se ele é Deus, então que se cumpra em mim o que ele prometeu. Agora, se ele é doido, chega de palhaçada, de ficar andando com quem diz o que não é e que tem uma sutileza de loucura fascinante e sedutora e seria o mais perigoso de todos os seres humanos. Mas Jesus é Deus e ressuscitou de entre os mortos. E foi visto durante 40 dias e 40 noites pelos seus discípulos que com ele andaram durante 3 anos e meio. E comeu e bebeu com eles e deu a eles mandamento pelo Espírito Santo. E esses mesmos homens bancaram de todo o coração a decisão e a disposição de amor por ele, de viverem para ele com toda intensidade, de modo que dos 12 chamados apóstolos, só um morreu de morte natural, exilado politicamente na ilha de Patmos, o apóstolo João. Todos os outros tiveram a cabeça cortada, ou foram crucificados, ou foram martirizados de algum modo. E a coisa mais simples era dizer, nada disso é verdade. A gente estava num grande equívoco e eles não conseguiram. Sabe por quê? Porque, de fato, Jesus ressuscitou de entre os mortos. Aí você me pergunta, e você estava lá? Eu sou um daqueles bem-aventurados que não estavam lá, acerca dos quais Jesus disse que eram seres muito mais bem-aventurados do que Tomé, que estava lá e que chegou depois da primeira ocorrência, na primeira ocasião, e viram os amigos todos dizendo, ele ressuscitou, comeu conosco, bebeu com a gente, ficou conosco aqui. Ele disse, se eu não vir os sinais, se eu não pegar, se eu não tatear, de modo algum eu acreditarei. E logo depois Jesus se manifesta diante de todos eles com Tomé presente. Mandou, olha Tomé, enfia aqui teu dedo, pega nada, põe a tua mão, deixa de ser bobo. Eu dizia, eu faço parte desses mais bem-aventurados do que Tomé que estava lá, acerca dos quais Jesus disse a Tomé, bem-aventurados os que não viram e creram. Agora, como do ponto de vista psicológico, filosófico, de qualquer que seja a análise que eu faço, não dá para categorizá-lo, a não ser como Deus ou como doido. E como doido, não me sobra a alternativa de botá-lo no manicômio, porque o louco ressuscitou dos mortos. Aí eu volto quedado, curvado diante dele como Deus para sempre. E digo como Pedro, quando Jesus começou a falar de maneira tão radical
que alguns não podiam suportar, porque o que ele estava dizendo era isto, que ou é um doido ou é Deus que diz. Quem quiser ter a vida eterna, coma da minha carne, beba do meu sangue, absorva a minha vida. Era uma oferta assim, grotesca, antropofágica. Alguns não suportaram nem a linguagem, pelos seus pruridos, pelos seus pudores, disseram que e foram embora. E Jesus já lhes havia dito, eu não estou falando de carne nem de sangue, a carne para nada aproveita. São as palavras que eu vos tenho dito, é que são espírito e são vida. Então olha aqui para mim. As palavras que eu vos tenho dito é que são espírito e são vida. É diante dele que Pedro, uma vez que todos estavam se retirando pela radicalidade do que ele dizia, Jesus disse a Pedro e aos demais, quereis vós também retirar-vos? Mas Pedro lhe disse, Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Só tu. Para quem que eu vou? Olha aqui para mim. Você está lidando com um homem na mesma situação. Eu sou o mais bem-aventurado de todos os encurralados. Um cara sem dúvida, que não flerta com filosofia, não flerta com psicologia, não flerta com as sabedorias da terra. Eu não tenho flertes com ninguém. Tudo que você vê em mim vem de Jesus, vem do Evangelho, vem de comunhão com Ele, vem de dizer eu não tenho para quem ir, tudo mais virou bobajol. Me perdoe Platão, me perdoe Sócrates, me perdoe Zenão, me perdoe Epícoro, me perdoem os grandes pensadores jônicos, me perdoem vocês todos, vocês viraram criancinhas do jardim da infância. Ah, por favor, me perdoa, Buda, me perdoa, Maomé, me perdoa, mas você é um garotinho, Maomé, me perdoa, me perdoe, Jean-Paul Sartre, mas você é pura náusea, meu amigo, me perdoe, as alternativas que me dão me parecem tão infantis que eu fico com o meu doido Deus, com meu Deus doido. E digo, para quem irei eu, Senhor? Só tu tens as palavras da vida eterna. E Jesus disse, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, ó Pai, como único Deus verdadeiro, e a mim, Jesus Cristo, Jesus o Cristo, o Messias, a quem tu enviaste. Esse é o tamanho da convicção e do chamado e da decisão que eu, você e qualquer um que queira parar de palhaçada precisa tomar na vida. Ou esquece Jesus para sempre, vira essa página e para de presépio, ou se ajoelhe e diga, tu és Senhor. E eu vou respeitar a gravidade da tua palavra muito mais do que a lei da gravidade com a qual eu não brinco. Agora, se você quer continuar a ouvir mais do Evangelho, na simplicidade, na descomplicação do anúncio que eu lhe faço, em nome de Jesus, sem tarjas religiosas, sem bandeiras, sem logotipos, sem emblemas, sem hinos religiosos, sem nada disso, é só Jesus puro e simples. Sem magia, sem barganha, sem corrente, sem mandinga, sem relíquia, sem objeto sagrado, sem nada, só você que é santo. E Ele que quer que você chegue com um coração separado para adorá-lo. É só isso que eu lhe convido para provar e se encher do Espírito de Deus e da palavra de Jesus.
Se você quiser continuar sabendo mais disso, eu convido você para duas coisas. A primeira, eu convido você para vir para vemvtv.com.br, que está passando aqui desde que eu comecei a falar. Toda hora você viu aí, www.vemvtv.com.br. É a minha televisão na internet, na web. E há milhões de pessoas acessando-a no mundo inteiro. E eu não estou com hipérbole quando eu estou falando milhões, é isto mesmo. Se você tiver uma internet mais ou menos, você abre lá a vemvtv.com.br e você vê que ela tem disposição para quem só pode assistir em qualidade baixa, média, ou para as bandas melhores. Qualquer um pode assistir, milhões estão assistindo em volta do planeta. Continue a ouvir o Evangelho agora mesmo, assim que acabar este momento aqui. Abra seu computador, migre para lá e encha-se do Evangelho. São 24 horas, 360 dias por ano, sem parar, me entendeu? O segundo convite é para você, que mora em Brasília, e que pode hoje, domingo, você que está me vendo em Brasília, domingo, eu convido você para vir para a nossa reunião de hoje à tarde. Às 19 horas, eu só não vou dizer o endereço, porque eu só quero que venham para esta reunião os que tenham muito desejo de vir mesmo. Não estou atrás de multidões, mas de gente que quer. Se você quer, olha aqui, não está aparecendo também www.caiofabio.net, desde o início, passando também esse endereço? Pegue o seu computador, abra lá, é o meu site. Um site com conteúdo para você ler anos e anos de material que tem lá. Mas bem na cara, na fachada do site, você vai ver em destaque o endereço da reunião de hoje, domingo, às 19 horas. Eu espero que você venha e que você traga alguém. E mais do que isso, espero que agora mesmo você migre para VemVTV e continue a ouvir o Evangelho e aprender coisas e coisas e coisas que procedem desse, que para mim não é o doido, que para mim é Deus eternamente. Amém. E louvado seja o seu nome na minha vida, na sua vida, nas vidas de todos nós. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você. E que este seja um dia de Deus na sua vida. Bye, bye.